Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Crê? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Jeová Rafá, Jeová Jireh, a Rosa de Saron, e é esse Deus que será glorificado aqui nesse programa. Eu já quero pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe, seja um canal de bênção, compartilhe com toda a sua família, com seus amigos, com seus conhecidos. E esse programa conta com vários apoiadores que têm abençoado esse episódio, esse programa, e eu já quero agradecer, que Deus recompense cada um de vocês. E se você deseja ser um apoiador desse projeto, nos procure, manda mensagem lá no Insta, tá? Porque nós precisamos, sem a ajuda de vocês, sem a ajuda de pessoas para nos apoiar, esse programa não vai se propagar e nem crescer. Nós precisamos de todos vocês. Conto com você, tá bom? Gente, eu não posso deixar de falar dos patrocinadores, como a De Alumínio, que cedeu esse espaço para nós produzirmos, a Móveis Colombos, que cedeu esses móveis, esse cenário maravilhoso. Quem me produziu nessa roupa que linda, a loja Mix Boutique, e o salão, né, Vitória Fashion, Sou Bela, e a maquiagem em parceria com a Mimo, através da Juliana, que Deus abençoe. Já estamos aqui com a nossa convidada, que aceitou o nosso convite. Nós estamos honrados de receber a Apóstola Anne. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Olá, paz do Senhor, Apóstola Anne. É uma alegria, Antônia, estar aqui hoje para falar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Ah, com certeza. Eu sei que tem muito aí para compartilhar com a gente. Seu testemunho é tremendo, é de arrepiar, né? E assim, já estamos muito curiosos para saber como que começou, né, o seu chamado, como que foi, né, esse encontro com Jesus, de que forma foi, quando foi, era adulto, era criança, de que forma o Senhor lhe chamou? Deus sempre tem um propósito. E o propósito de Deus na minha vida foi desde o ventre, na verdade. Glória a Deus. Né? Eu sou um grande milagre ter nascido. E no decorrer da minha infância, eu já queria servir a Deus. Com 4 anos de idade, eu fugia de casa. Eita. E ia procurar Deus. Sério? Com 4 anos de idade. Nossa, sua mãe ia procurar, a senhora estava lá na igreja. Sim, na verdade eu preferia ficar na casa da minha avó, porque era perto da igreja. Sim. Né? A casa da minha mãe era longe da igreja e eu preferia ficar na casa da minha avó para poder fugir para a igreja. Mais escapadinha, né? Exatamente. As outras crianças fugiam para o parque, fugiam para a casa do vizinho, mas eu fugia para a igreja, né? E ali aos 4 anos de idade eu assisti à missa debaixo do altar da Igreja Católica. Nossa. Porque eu queria servir a Jesus, né? E muitas vezes a minha avó me procurava dentro de casa, aí no início ela procurava, né? Depois, quando ela percebia que eu já não estava, ela já sabia que eu estava na igreja. E por diversas vezes, quando acabou a missa, ela ia lá, me puxava debaixo da toalha do altar para poder dizer assim, vamos embora para casa, né? Então, assim, eu sempre tive muita vontade de servir ao Senhor, muita vontade de ficar mais perto de Deus. Sim. E então, a senhora começou na Igreja Católica? Na Igreja Católica. Ah, sim. Né? E essa chama só foi crescendo. E aí, quando eu tive um pouco mais de idade, eu comecei a trabalhar nas pastorais da Igreja Católica, né? Pastoral da catequese, pastoral da liturgia, né? Pastoral da criança, né? Fui legionária, que muitos, talvez esteja assistindo a gente, conheçam o que é isso. E aí fui também, passei pela renovação carismática católica. E quando eu passei dos 14 anos, eu disse que eu queria ser freira. Eu queria ser freira, eu queria me entregar para Jesus profundamente e completamente. E aí eu passei por algumas congregações e ali eu vi que eu queria algo mais forte. Eu queria algo de mais entrega. E tem algo depois disso de freira? Tem. Tem monja de clausura. E ali eu decidi
ir para a clausura e ter uma vida de claustro para poder me aproximar mais de Jesus. E para quem não conhece, o que isso significa? O que, que a pessoa tem que fazer? Que tipo de renúncias tem que fazer para poder seguir isso? Eu fui, né? Eu deixei a minha família para trás. Eu deixei o mundo em si para trás. Na clausura você vive de 6 a 8 horas rezando, né? Você não tem contato com as pessoas. Você então, se isola e vive rezando para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas. Entendeu? E ali eu vivi isso por uma opção minha, por uma escolha minha, por um desejo meu de querer servir a Jesus, de querer me aproximar do Senhor. E ali a gente fizemos os votos de obediência, pobreza, castidade e silêncio, né? E mesmo assim continuava um vazio dentro de mim. Porque a grande verdade, depois de um tempo que eu vim para Cristo, foi que eu entendi. Existe um vazio entre a alma e o espírito. E este vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E ali, eu fui para lá querendo que aquele vazio que estava dentro de mim passasse, e não passou. E chegou um ponto que eu disse, não é mais. Não é mais isso. Não é isso que eu quero mais. Porque não passou. E aí eu saí, né? Saí da clausura, fui pedir exclaustração. Mas a senhora já tinha visitado outras igrejas ou simplesmente decidiu sair porque sentia esse vazio e queria procurar algo que preenchesse esse vazio? Eu queria procurar algo que preenchesse. O que é que eu podia fazer mais para que aquele vazio fosse preenchido? Sim. E ali assim eu fiz. E aí eu pedi exclaustração e saí. Mas isso tem consequência? Tem alguma consequência? Não. Por se desligar voluntariamente? Não tem. Aí viemos e Deus começou, né, a usar pessoas para dizer, olha, eu quero te usar. E tem mais, dentro da clausura, o meu diretor espiritual dizia assim, aqui não é o seu lugar. Deus quer te usar fora daqui. O meu diretor espiritual. Entendeu? Que hoje não está mais entre nós. E ali, eu não entendia. Ele dizia assim, você é muito ativa. E eu não entendia. Hoje eu entendo. Tá entendendo? E o que aconteceu? A gente veio e saímos. E ali continuamos procurando. Continuei, né, indo na igreja católica, procurando, entendeu? Participando do que era possível. Mas mesmo assim continuava. E aí eu disse, não. Aí começou os convites. Vamos ali na igreja, vamos ali. E Deus sempre colocava pessoas crentes perto de mim. Que legal. E sempre falava, olha, Deus quer te usar. Olha, você convertida vai ser uma bênção na mão do Senhor. E eu não entendi aquilo. E aí chegou um dia que a minha mãe tem um problema de visão muito sério. E estava tendo uma cruzada evangelística de um pregador americano chamado Adam Smith. Sim. Que tem o dom de cura. Sim. E essa cruzada estava acontecendo lá no Rio Grande do Norte. E a minha mãe... é natural de lá. De lá. E a minha mãe disse, olha, você vai me levar lá. Eu disse, não vou, não quero conversa com crente, não vou para esse povo não, que isso não é para mim, não, você vai ter que me levar lá. Como eu sempre fui uma filha muito obediente, eu levei a minha mãe lá. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 10 mil pessoas na cruzada. Nossa. Cantava lá Alice Maciel, não sei se vocês conhecem. Eu conheço, sim. E Adam Smith, e tinha mais de 50 pastores na cruzada. E ali eu peguei e fui, mas eu fiquei meio assim, afastada, recuada, né? Porque não era meu mundo. E minha mãe foi lá para frente. Aí começaram a orar, e aí vários pastores se espalharam no meio do povo. E um desses pastores veio para perto de mim. E aí um desses pastores olhou para mim, conversou e falou assim, você é crente? Eu disse, graças a Deus, não. Eu sou católica, apostólica romana. A maioria que são católicos se expressa dessa forma, né? E aí eu falei assim para ele, eu sou
ex-monja de clausura. Ele olhou para mim, que é isso? Aí eu pensei, não entende nada da vida. Eu pensei. Pelo menos o apóstolo nunca tinha ouvido falar nessa questão do catolicismo, né? Eu sempre acreditava que o monge ou monja era da área do budismo, né? E tal, mas no catolicismo eu não conhecia. Aí, tá bom, ele começou a conversar comigo, trocamos telefone, e ele começou a falar de Jesus, naquele tempinho que ficou ali comigo, e aquilo começou a bater no meu coração. Isso a senhora tinha quantos anos, nesse período que a senhora saiu, né? Nessa cruzada eu já tinha mais ou menos 24 anos. Ah, sim. Entendeu? 24 para 25 anos. E aí, ele falou um pouco de Jesus e aquilo ficou no meu coração. O que a palavra diz, que a palavra não volta vazia. Né? E quando foi de manhã, eu não esperei ele me ligar. Eu liguei. Eu queria continuar ouvindo o que eu estava ouvindo. Aquilo começou a aquietar o meu coração. Sim. Entendeu? Isso é a presença. Isso é a presença. Espírito Santo. E o qual ele me ganhou para Jesus. Que bênção. E foi o meu marido. Ele me ganhou para Cristo. Bênção. E ali, tempos depois que eu me converti, que eu desci as águas, nós casamos. Que bênção. Entendeu? E ali a gente continuou fazendo a obra de Deus. Tá entendendo? Ganhamos muitas vidas para Jesus. E a minha primeira consagração foi missionária. Eu fui primeiro consagrada missionária. Anos depois fui consagrada pastora. E tem mais ou menos 4 anos que eu fui consagrada apóstola. Teve todo um processo, toda uma etapa, né? Passamos pela teologia, né? E aí a gente vai vendo que não precisa mais você ficar batendo. Porque quando Cristo te encontra, tá entendendo? Aquele vazio passa, aquele vazio cessa. Sim. Né? E ele foi me ensinando muito. Tudo que eu aprendi, né, enquanto ele era vivo, foi ele que me ensinou. Até porque ele era pastor há mais de 30 anos. Nossa. Né? Ele servia ao Senhor há mais de 30 anos. E ali a gente estava no Rio Grande do Norte. Depois eu falei assim, tu vai voltar para Rondônia para desfazer o que tu fez. Porque o meu grande início da vida vocacionada foi em Rondônia. Olha aí, entendeu? Foi em Rondônia. Foi em Rondônia que eu fiz experiência em algumas congregações. Foi em Rondônia que daqui foi quando eu decidi a ir para a clausura. Foi tudo em Rondônia. E aí o Senhor disse, tu vai voltar para lá, para desfazer. E aí viemos para cá. E começamos a pregar nas igrejas, a falar do que Jesus fez e faz, né? E isso foi acontecendo assim de uma maneira muito contínua. Normalmente eu pregava 2 igrejas por dia. Nossa. Entendeu? E aí aqui a gente pregou muito na Assembleia de Deus, na Missão, na Metodistas, nas Quadrangular, em vários ministérios, né? Mas o ministério que a senhora, no início do seu ministério, ou no início da sua carreira com Jesus, foi numa igreja evangélica? Que a senhora começou a participar? Foi numa igreja evangélica? Sim. Sim, na igreja evangélica? A gente começou lá no Rio Grande do Norte. Ah, sim. Né? Lá no Rio Grande do Norte, que quando eu já estava casada com ele, e lá ele pastoreava. E lá a gente foi cuidar de vidas, né? Porque a gente, hoje eu digo a gente, nós cristãos, que mais conhecido como crentes, não podemos perder algo. Que isso lá atrás foi o que mais mexeu comigo. Foi a maneira de recepcionar as pessoas na igreja. A maneira de você recepcionar as pessoas na igreja faz com que elas voltem. Tá? É verdade. Porque muitas vezes a gente vê alguém chorando na igreja e a gente não se aproxima. A gente não abraça. A gente não se preocupa com a dor. E quando eu cheguei, da maneira que eu cheguei, que eu já tinha tentado suicídio várias vezes. Eu tinha tido depressão por muito tempo. Mas isso em que período? Esse período foi antes da minha conversão. Entendeu? Sim. Antes da minha conversão, antes de eu conhecer Cristo, entendeu? E aí
esse acolher, esse abraçar, fez toda a diferença na minha caminhada. Tá entendendo? Então, assim, a gente olha e a gente não pode achar que é um entrar e sair. Não. As pessoas têm que entrar e têm que sentir através da minha e da sua vida que Jesus está lá para receber elas. Verdade. E nós somos o instrumento de Jesus para abraçar essas pessoas, para sorrir para essas pessoas. Porque lá fora está todo mundo cuidando das suas vidas, cuidando dos seus problemas, correndo atrás das suas metas. Mas quando alguém chega na igreja, porque está precisando do Cristo que eu conheço, do Cristo que você conhece, e que nós precisamos ser esse instrumento dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Que forte, ó apóstola. Meu Deus, que forte. E, assim, como que foi o início de se tornar, né, comunicadora? Como que foi que aconteceu isso? Hoje a senhora tem programa de rádio, programa de televisão. Como que aconteceu isso? Eu tenho uma pessoa que ela é culpada disso, tá? Essa pessoa, Deus colocou um amor muito grande no meu coração por ele, que é o Christian, do antigo Loucos por Cristo. Conhece? O Christian disse assim, ele foi na nossa igreja e ele viu o mover de Deus lá, da maneira que Deus derrama lá, para a glória de Deus. Muitos milagres acontecem lá, milagres extraordinários. Mulheres que não podem engravidar, a gente ora e Deus faz. Glória Pessoas que estão com o rins paralisado, entendeu? Deus leva a pessoa lá, a gente ora e o médico tira o catéter e os rins voltam a funcionar. Tem coisas assim, extraordinárias que Deus tem feito para a glória de Deus, né? E aí o Cristian disse assim, apóstolo Anne, eu vou lhe dar 30 segundos de televisão. Nesses 30 segundos, eu vou pegar a filmagem do que acontece aqui na sua igreja e eu vou colocar e a senhora vai ver o boom que vai dar. Aí eu falei, pare com isso. Ele falou assim, apóstolo. Aí ele pegou 30 segundos e jogou no programa dele. Quando ele jogou no programa dele, no culto seguinte, a igreja não cabia gente. Entendeu? Uau. E aí eu fiquei maravilhada com aquilo. Porque a nossa igreja não é dentro da cidade. A nossa igreja é em frente ao tênis clube na BR-364, no loteamento Sevilha. Nossa. Entendeu? Os nossos cultos é quinta à noite e domingo, 9 horas da manhã. Aí ele pegou, quando passou o programa que aconteceu um culto, ele ligou. E aí, a senhora viu a diferença? Eu falei, com certeza. Aí, então tá bom, eu vou aí de novo, vou pegar mais uma chamadinha e vou soltar de novo. E aí ele foi. Quando ele foi, que ele pegou a chamadinha de novo e jogou de novo, aí foi que bombou mesmo. Bombou. Eita. Aí ele voltou lá. Aí ele disse, olha, a senhora tem que entrar no programa de TV junto comigo. Eu falei, de jeito nenhum, meu filho. Eu não tenho recurso para isso, não. Aí ele, não, vai dar certo. Eu falei, eu não tenho. Aí ele falou assim, não, tenha fé e se lance. E eu tive fé. E me lancei. Meu Deus. E eu me lancei na época com 20 minutos só de programa. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 1 hora de programa, sozinha, entendeu? 3 vezes por semana. E qual é o nome do programa? É Ministério Profético Moriá. Ah, sim. É o nome da igreja. É o nome da igreja. Né? Ah, tá. E ali a gente pega o que acontece no culto na quinta à noite, às 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã. E tem mais. No mesmo tempo que está passando o programa, está sendo transmitido pela internet. Eu recebo hoje ligação de Portugal, da Espanha, da Alemanha. Né? Tem pessoas interligadas com a gente de vários países do mundo e dizendo, olha, vem pregar aqui. Olha, a senhora orou e Deus fez isso. Entendeu? A senhora orou e Deus respondeu a situação do meu filho, restaurou meu casamento. Então, assim, isso é o que move. Entendeu? Isso é o que mexe com a gente. Tá? Às vezes as pessoas olham, quando eu levo um convidado no programa, quando ele estava ao vivo, e Deus revela o problema para mim, o nome da pessoa, e a pessoa liga. Sim. E eu começo a chorar. Aí o convidado olha e não entende. Não entende porque não tem um chamado. Sim. Entendeu? Não entende porque o que Deus trouxe para mim, o que Deus trouxe para você, Antônia,
só vai entender nós. É verdade. Entendeu? É a digital de Deus sobre nós. Tá entendendo? Porque quando chegou o Covid-19, 95% das igrejas fecharam. Isso. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas querendo se matar, muitos problemas do casamento. Eu recebi a ligação todos os dias por causa do programa. E eu recebi a ligação 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã. E os problemas eram o mesmo. Problemas no casamento, problemas com depressão. Pessoas começaram a tomar tarja preta. E ali a gente atendendo, orando, conversando, aconselhando, fazendo vídeo chamada. E aí eu entendi que não era só ser apóstola dentro da igreja, ou até dentro do presídio, quando eu vou para o presídio fazer trabalho de evangelismo. Né? Hoje eu sou a presidente do COGETEBT do norte do Brasil, que é capelães, juiz de paz, juiz arbitrário, que tem 20 dias, nós recebemos, né, essa convocação, que eu acredito que é uma convocação do céu, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho aqui no norte do Brasil. E assim, quando Deus recolheu meu primeiro marido, eu achei que tinha acabado meu ministério. Porque eu dizia assim, eu não tenho condições de continuar fazendo a obra com um filho de 15 e uma filha de 1 ano de idade. Num prédio alugado, devendo aluguel. Eita. E Deus recolheu ele em 8 dias. Eu disse, não, eu não vou. Foi na época do Covid? Não, foi antes do Covid. Ah, sim. Isso já tem 9 anos que aconteceu. Ah, tá. E ali eu disse assim, eu não vou conseguir. E o Senhor disse assim, eu quero que tu conduza a minha obra. E eu tremi por ser mulher, por ser mãe, por estar viúva, estar sensível, frágil. Entendeu? Mas o céu, quando convoca a gente, ele nos capacita e nos dá graça. E naquele momento eu comecei a fazer cruzadas na igreja, abrir igreja, entendeu? Aí foi quando eu entrei na rádio, tá entendendo? E aquilo eu fui fazendo. E tempos depois eu falei assim, tu vai casar de novo. Eu digo, não, Senhor, eu não vou casar. O Senhor disse, eu quero que tu case para tu fazer a minha obra. E aí o Senhor fez eu casar de novo. Glória a Deus. Entendeu? E aí eu casei de novo com um viúvo também, entendeu? Dentro dos padrões da palavra de Deus, sim, né? Viúvo e uma viúva. E ali nós começamos a fazer a obra de Deus. E não paramos. Tá entendendo? Não paramos. E a gente vê a transformação na vida das pessoas, a gente vê que Deus está na frente da situação, porque muitas vezes diz, Senhor, não tem condições financeiras para fazer. Deus vai lá, move um coração, Deus move outro. É isso mesmo. E Deus faz materializar. Verdade. Entendeu? Na verdade, a gente não pode se apegar, né, apóstola, ao que nós estamos vendo à nossa frente. Sim. Porque a Bíblia, a palavra fala que nós temos que ter fé. E sim, fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Exatamente. Né? Então, realmente, nós não podemos ser covardes. Quando o Senhor nos chama, nós temos que se posicionar e deixar que Ele faça conforme Ele quer, né? Exatamente. E como a senhora falou, que há muitas pessoas ou muitas mulheres temem isso, né? Ah, eu sou solteira, eu sou sozinha, eu sou mãe solo, e aí eu não vou me arriscar porque eu tenho medo do que pode acontecer. Mas assim, o medo não é vamos dizer, uma coisa que deve nos parar. O medo, claro, a gente tem que ir com medo mesmo. O medo não vai acabar, o medo não vai deixar de existir. Só que nós temos que perseverar mesmo com medo, né, pastor? Exatamente. Porque se eu paro por medo, eu não tenho fé. Isso. É mesmo com medo, mesmo tremendo, mas prosseguindo. Sim. Entendeu? E eu falo para você, quando o meu primeiro esposo faleceu, eu chamei a minha junta de obreiros e disse, eu parei. E eles disseram, a senhora não pode parar, porque Deus confiou a obra à senhora. E ali, eles perguntaram, quem vai cuidar da gente? E quando eu senti essa responsabilidade, eu disse, Deus, se tu está permitindo, tu vai me sustentar. Tu vai me dar meios
espiritual e emocional para prosseguir. E assim foi feito, né? Naquela época, eu estava num prédio alugado. Tempos depois eu casei. Meu esposo vende umas propriedades fora do estado e constrói uma igreja. Entendeu? Com recurso próprio. Nossa. Tá entendendo? Ele Uau. disse, o que você ama fazer é a obra de Deus. E se você ama fazer a obra de Deus, então nós vamos construir a igreja. E hoje, para a glória de Deus, a igreja está em frente ao Tênis Clube na BR, no loteamento de Sevilha, toda no porcelanato, toda no gesso, entendeu? Um bebelô a igreja. E depois a gente compramos outros em outros lugares. E lá a gente cultua o Senhor. Deus leva gente de Candeias, Deus leva gente de outras cidades, Deus leva muita gente de Porto Velho. 90% dos membros nossos moram em Porto Velho. E nós temos membros que moram no Nova Esperança e congrega 3 vezes por semana. Entendeu? Eu digo assim para eles, vocês não vêm aqui por minha causa, vocês vêm aqui pelo Deus que é neste altar, né? E é isso que faz toda a diferença. Mas isso a gente paga um preço, Antônia, entendeu? A gente tem eu durmo 3 horas por noite, nossa, entendeu? Porque o restante da minha noite não é para dormir, e nem é para comer, e nem é para ler. O restante da minha noite é para buscar a Deus, para que quando as pessoas chegarem lá, sintam a presença, vejam as revelações de Deus, os milagres de Deus. Porque eu disse para Deus, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero trabalhar para Ele. Eu quero fazer a obra dEle. Sim. E muitas vezes... E para essa chama não se apagar, nós temos que buscar muito, diariamente. Muito. Senão nós não aguentamos. São muitos levantes, são muitas afrontas. Então, se realmente a pessoa se posicionar, não vai ser só flores. Sim. Né? Não vai ser só flores. Assim como no relacionamento, no casamento, né? As pessoas às vezes casam, pensam que é 1000 maravilhas. E não é dessa forma. Tem os seus desafios. Eu sempre digo uma coisa, a vida 2, ela é uma união de perdoadores. Entendeu? Não existe casamento perfeito, né? Mas também não existe casamento que não tenha solução. Claro. Né? E a vida 2 é uma união de perdoadores. E não existe você errou. Nós erramos e nós acertamos. Quando o casal compreende isso, as coisas mudam completamente. Hoje, no Ministério Profético Moriá, para a glória de Deus, nunca aconteceu nenhum divórcio. Para a glória de Deus. Sim. Nós estamos com o ministério em Porto Velho há mais de 14 anos. E para a glória de Deus, lá tem velório, lá tem restauração, mas divórcio? Não. Quando algumas pessoas dizem assim, eu vou me divorciar, mas eu quero falar com a senhora, eu falo, então você não quer divorciar não, vem sentar comigo. Por quê? Porque sempre tem uma solução, sempre tem uma nova chance, uma nova oportunidade, porque o Deus que eu conheço, o Deus que a Antônia conhece, e o Deus que você está ouvindo a gente falar, é um Deus de restauração, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, e é um Deus que tem um tempo novo para a sua casa. E para muito incrível esse seu testemunho, muito tremendo, né? Tem muita coisa ainda, o nosso tempo é curto, mas eu sei que a senhora tem compromisso, a gente vai continuar numa próxima oportunidade, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, porque assim como Deus está lhe usando, assim como Deus está me usando, Deus pode usar. Tem pessoas aí que precisam ouvir uma palavra de encorajamento, porque estão querendo desistir da caminhada. E como o Senhor lhe chamou, Deus não queria a senhora no anonimato, Deus não queria a senhora lá no isolamento, Ele queria levantar a senhora como atalaia, assim como a senhora é. Eu quero falar uma coisa para você que está assistindo a gente. A primeira coisa, não questione Deus. Agradeça e viva tudo o que você está vivendo. Aleluia. Eu sempre digo uma frase assim, Deus complica, descomplica e depois Ele explica, porque o Deus é Ele. É verdade. E Ele tem sempre o melhor para mim e para a tua vida. E aqui eu já faço um desafio, você que está assistindo a gente. Lá no YouTube tem
um louvor que a letra é minha, chamado Milagres. Foi gravado por uma jovem da nossa congregação na época, chamada Marina Gil, e esse louvor se chama Milagres. A letra é minha, tá? E se você precisa de um milagre, procure no YouTube e medite nesse louvor. Muitos casos de Covid, através desse louvor, Deus restaurou da UTI. Algo muito forte. Muitas situações graves com filhos, dentro do casamento, através desse louvor chamado Milagres, Deus aquebrantou corações. E Deus está dizendo para você assim, não é hora de parar, não é hora de desistir, mas é tempo de crer, adorar e prosseguir. Aleluia. E foi um prazer estar aqui, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Nós que agradecemos, foi uma honra tê-la conosco, tá? Deus Amém. abençoe. E volte para nós compartilharmos muito mais história, tá? Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a você que ficou até o final do nosso episódio. Esse testemunho falou com você? Deus tocou no teu coração? Então compartilha com outros amigos, com todo mundo, tá? Seja um canal de bênção, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Eu já quero dar um recadinho muito importante aqui para todos vocês, que tá rolando um sorteio lá no Insta. Semana passada eu falei que nós íamos lançar o sorteio, nós já lançamos, e o sorteio será dia 18 de março, tá bom? Então vai lá, corre lá, veja as regras e participe desse sorteio. E nós nos vemos no próximo episódio. Você crê?